Ela estava sentada sozinha, as mãos trêmulas sobre o guardanapo, enquanto a mesa ao lado ria alto da própria desgraça. Isabela ficou imóvel quando a mulher pronunciou o nome dela como se fosse uma sentença. Do outro lado da taverna, Damião viu tudo. Levantou-se devagar, como quem não quer acelerar um inverno, e caminhou até a mesa dela. A garota que a humilhava falava com voz venenosa. O salão inteiro parecia inclinar-se para ouvir. Isabela encolheu-se, sentiu os olhares encalhados na nuca e tentou esconder a pequena protuberância do peito, onde a fita lançava sombra sobre a prata envelhecida. Damião atravessou o espaço entre as mesas com passos medidos. Ninguém o interrompeu. Seu nome, Rei Alfa, era espaço vazio que pedia respeito. Capital Arandor, o palácio, a praça central e os mercados ficam no alto da colina central do reino. Rio Eterna, porto e docas ao sul da capital, onde chegam mercadores e rumores. Vila de Marisol, povoado rural a leste, onde registros antigos e moradores de linhagens vivem. O poder verdadeiro do mundo chama-se vínculo de sangue. Ele existe em poucas famílias maternas, nas ômegas de sangue antigo. O vínculo cria laços profundos, influencia emoções e sela pactos entre alfas e os ligados. Não é controle absoluto. Um alfa forte resiste sem consentimento parcial. Usá-lo custa vitalidade, drena força, deixa marcas no corpo e memórias dolorosas, e encurta a vida se repetido. A sociedade é rígida. Arandor é dominada por alfas nobres que governam. Betas sustentam a máquina. Trabalhadores, escrivães, soldados. As ômegas, mesmo essenciais por suas linhagens, vivem marginalizadas. Seus dons são perseguidos. Linhagens antigas, como a de Isabela, são temidas. As elites querem monopolizar poder e perseguem sangue que lembra antigos pactos. Damião tinha uma cicatriz fina em forma de meia-lua no canto da boca. Olhos coramba, cabelo preto curto, porte que corta a conversa. Por dentro, um medo constante de perder controle. Quando era jovem, uma traição política lhe custou um irmão. Deixou-o desconfiado e frio. Fora do palácio, sua rotina era ordem. Discurseiras, reuniões, jantares. À noite ele era solitário. A defesa do reino justificava o isolamento. Seu conflito externo era público. Manter a autoridade, proteger segredos do trono, evitar qualquer coisa que fragilizasse sua imagem. No íntimo, Damião queria segurar as rédeas de tudo, mas o que ele precisava e ainda não admitia era aprender a confiar, aceitar vulnerabilidade e liderar sem isolar-se. Isabela trazia pele clara com sardas suaves, olhos verde celadon e cabelo castanho avermelhado, longo e ondulado. O abandono e a vergonha a moldaram. Criada em segredo, exposta por causa da mãe mais de uma vez, aprendeu a esconder-se. Seu segredo central era perigoso e simples. Ela é herdeira direta da linhagem proibida chamada Sangue de Marisol. O dom do vínculo de sangue corre em suas veias. Está latente, perigoso e cobiçado. O conselho o caça. Antes desse momento, Isabela era vulnerável e orgulhosa. Trabalhava para não chamar atenção, fingia normalidade. O que a movia era sobreviver e achar um lugar para pertencer. Ela quer aceitação, segurança. Precisa aprender a aceitar o poder que a define, a usá-lo com limites e confiar num protetor que não a trate como mercadoria. No lado esquerdo do peito, escondido por uma fita de tecido, Isabela trazia o medalhão de vínculo. Era prata escurecida, incrustada com uma gema granada pequena, do tamanho de uma moeda de cobre vermelha e profunda. Tinha cerca de 3 centímetros de diâmetro.
Gravava-se um lobo e uma rosa entrelaçados, e as bordas finas tinham inscrições em linguagem antiga. O medalhão era amuleto ancestral, ativa e protege parcialmente o vínculo. Sinal de herança, ele atrai olhos poderosos. A origem desse poder estava em Marisol. O vínculo vinha pela linhagem materna. Antigos rituais passavam o dom entre gerações, mas para Isabela foi uma herança que despertou sob estresse. A primeira vez que o poder se mostrou foi aos 15 anos, numa noite de inverno, depois de um ataque de caçadores à aldeia. Ela teve febre alta, o metal brilhou e uma onda de calma percorreu os feridos. Foi a primeira vez que entendeu o perigo e a bênção ao mesmo tempo. Na taverna, quando Damião a ergueu para pôr a cadeira no lugar e colocou a mão no ombro dela, houve um brilho rápido. A prata piscou. Uma onda de calor, tão sutil quanto um sopro, passou pelo peito dela. A mulher que a insultava prendeu o ar, a respiração vacilou, como se uma fresta na raiva tivesse se fechado. Isabela sentiu medo. O medalhão bateu levemente no tecido e ninguém além de Damião e dela notou. Do outro lado da trama, Lord Valen observava. Ele era conselheiro do Conselho Real, influência nas cortes e nas forças privadas. Sua ambição vinha de uma ferida antiga. A família perdeu terras para Marisol. Valen queria consolidar poder, raspar rivalidades de sangue e eliminar qualquer base que ameaçasse sua ascensão. Por isso, orquestrava humilhações, caça de linhagens e usava encontros públicos para expor os mais vulneráveis. Havia sinais de que aquele encontro às cegas não fora casual. Damião não interveio por romantismo. Interveio porque a imagem do palácio precisava de ordem e porque sua curiosidade pessoal foi picada. Proteger a reputação real e, talvez, conter uma ameaça que poderia tornar-se política eram razões concretas. Ele levanta Isabela com firmeza e a empurra para fora do centro do escárnio com a mesma mão que tocara a fita do medalhão. Era início do outono. Os dias já eram mais curtos. O vento frio galgava as ruas. A história que começa ali ocuparia, no íntimo do palácio e fora dele, aproximadamente 6 meses. Tempo suficiente para alianças se formarem, traições se espalharem e segredos virarem armas. A noite ficou mais pesada. O silêncio após a humilhação carregava perguntas. Damião olhou para Isabela por um instante que durou mais que adequado. Ela manteve o peito coberto e o metal aquecido voltou a repousar junto ao coração. Nada estava resolvido. E as ruas de Arandor, lá embaixo, continuavam a murmurar. Se você está gostando, deixe seu like e comente de qual cidade está assistindo. 3 dias depois, no salão privado do palácio em Arandor, com a luz curta do fim de tarde colando sombras nas paredes, Damião e Isabela sentaram-se frente a frente. Arandor ficava no alto da colina, ao sul, para onde navegavam mercadores e fofocas, estava o rio Eterna. A leste, a memória das raízes do poder, ficava a vila de Marisol. A geografia era um mapa de perigos e lembranças que nenhum dos dois podia ignorar. O medalhão de vínculo estava sob o peito de Isabela, preso pela fita. Agora, 3 dias depois da taverna, ele tremia com frequência discreta. Às vezes aquecia a palma da mão dela como se puxasse calor do corpo. Quando Isabela falava e seu tom vacilava, a pequena gema granada pulsava, levemente mais brilhante como resposta. Ninguém mais ali via, só Damião percebeu o brilho no reflexo do ouro do castiçal. A conversa durou mais do que ambos tinham previsto. Começaram devagar, perguntas sobre comidas preferidas, percalços de infância. E então as confissões vieram, pequenas e afiadas. Isabela contou sobre as noites escondida, sobre o medo de virar espetáculo, sobre a vez em que sua mãe foi humilhada por uma festa nobre.
A voz tremeu quando falou do dia em que o medalhão brilhou pela primeira vez. Não pediu proteção, pediu que alguém acreditasse que ela não era instrumento. Damião respondeu com uma verdade menor, honesta. Confessou o medo que carregava desde a traição que tornou órfão um irmão político, o medo de confiar e perder controle. Disse que por isso muitas vezes se afastava. Havia uma rendição contida na voz dele. Ela punha as coisas em ordem, não por desamor, mas por costume. Quando Isabela perguntou se ele havia apenas como problema e a ser contido, Damião segurou a mão dela por um instante, gesto simples que trocou defesa por promessa. Ele não falou de dever, falou de escolha. A proteção deixou de ser só palavras. Damião quebrou sua rotina, cancelou uma ronda noturna, fez alterar sua agenda de jantares e ordenou uma escolta discreta para Isabela, guardas de folga reatribuídos sob ordens diretas. Sem alarde. Sem bandeiras, disse, voz baixa e firme. Era um gesto pequeno de autoridade que para ele foi sacrifício. Enquanto os guardas se alinhavam, entrou Marta, limpando a neve das botas com a bainha da capa. A cicatriz em X no antebraço brilhou numa linha clara quando ela estendeu o braço para a mesa. Não falou muito, olhou fixamente para Isabela antes de inclinar a cabeça. A ação a apresentou, veterana da guarda, mãos calejadas, passos que ainda lembravam uma falha antiga. A motivação dela era reconhecível no olhar, redenção. Perdi uma família sob minha guarda, murmurou. Não farei o mesmo erro. Marta puxou posição à entrada e deu ordens em voz baixa aos homens de Damião. A presença de Marta não só reforçou a segurança. Em voz baixa, enquanto enrolava novamente a tira da bota, ela revelou algo que complicou o cenário. Listas tinham circulado entre patrões de taverna e correios, nomes anotados, sinais de linhagens antigas. Agentes de Valen perguntavam por grana e por pressa. Havia recompensa no rumor. Marta trouxe o sabor da urgência. Caçadores vinham bem informados. Isabela fez então uma escolha arriscada. Em vez de se esconder, pediu para caminhar em público pelo corredor que dava para a praça. Queria enfrentar a vergonha, provar que não se curvaria. Damião protestou, mas não a deteve. A escolta acompanhou controlada, fechando ruas e desviando carruagens por ordens que seguiam a velha lógica das famílias e privilégios. Os guardas recebiam ordens por listas, por quem influenciava a guarda. Omegas, explicou Marta a Damião em voz baixa, eram ora escoltadas, ora isoladas, dependendo do risco e do favor. Na praça, a energia mudou. Um pequeno grupo se juntou. Vozes ralhavam e cresciam. Eram aliados de Valen, barulhentos e com panfletos. Uma liderança incitava, boatos sobre o sangue de Marisol, acusações de bruxaria e promessas de expurgo. A multidão era controlada, até que deixou de ser. Quando a escolta tentou abrir caminho, agentes infiltrados aproveitaram a confusão para avançar. Lançaram pedra e provocações. Um mercador empurrou um guarda. Houve um corte, um grito. Um homem mascarado tentou arrancar a capa de Isabela. No empurra-empurra, um guarda caiu, atingido por um bastão. Sangue manchou a neve. A capa de Isabela rasgou-se na lateral. O tecido que cobria o medalhão abriu-se para a vista por um segundo. O silêncio foi um corte mais profundo que a lâmina. O medalhão reagiu. À medida que a multidão gritava acusações, a gema pulsou mais forte. O calor que vinha do peito de Isabela subiu ao rosto. A fita pressionou a pele. A vibração era um sopro que deu a ambos a sensação de que algo além de escândalo os observava. Isabela encolheu, envergonhada, e Damião reagiu. Não mais discretamente, ele saiu à frente. Do alto de um balcão improvisado,
Ergueu a voz com a autoridade do trono que representava. Ordenou ordem e silêncio. Exigiu que os capturados fossem postos sob custódia e que os panfletos fossem recolhidos. Chamou o nome de Valen sem nominar, denunciando quem espalha mentiras por ganho político e deixando claro que rumores não seriam tolerados dentro do domínio do palácio. Era um gesto público de proteção que desarmou por instantes a multidão. Marta puxou o guarda ferido para trás, jurando levar a investigação aos becos que vendiam listas. Ela prometeu a Damião que rastrearia a fonte. Mas também disse com amargura que a maré de Valen já alcançara alguns portões do rio Eterna. Mensageiros tinham levado rumores para as docas. A ameaça se espalhava. Quando a confusão diminuiu e Isabela foi recolhida para dentro, Damião fechou a porta do salão com o peso do que nascera ali. No degrau sobre a mão caiu um pequeno bilhete dobrado, sem remetente. Damião o abriu com dedos firmes. A frase era curta, direta e queimava como promessa e aviso. E de Marrissol, entregue-o, ou Marrissol sangrará. 2 semanas se passaram desde a noite na praça, e agora estão no salão privado do palácio em Arandor. A lareira fuma baixo, o medalhão de vínculo continua sobre o peito de Isabela, preso pela mesma fita. Às vezes desliza um dedo de distância para o lado, mas permanece junto ao coração. Quando alguém fala do passado, dos segredos de Marissol ou das humilhações antigas, a pequena granada emite um brilho mais profundo, quase como se escutasse e respondesse. Valen não havia recuado. Seus panfletos e homens tornaram-se uma maré lenta e suja. Damião autorizou uma equipe secreta para investigar os fios que levavam ao conselheiro. Homens de confiança rearranjados das escoltas, mapas, vigilância à noite. A decisão o deixou tenso. Cumprir ordens publicamente era uma coisa, conspirar nas sombras outra. Havia um medo latente em admitir que precisava de ajuda. Na primeira madrugada, eles foram à biblioteca do palácio. Era tarde demais para formarem a corte, cedo demais para que aquela cidade acordasse. As estantes cheiravam a livro antigo e cera. A luz da lamparina recortava os rostos. Perdi um irmão por confiar demais, disse Damião, as mãos inquietas sobre um volume. A frase foi dita como quem tenta soltar uma pedra pesada. Ele falou da traição que cortou a família política. Falar sobre isso foi como abrir uma ferida nova. Isabela contou sobre a mãe, sobre as noites em que se encolhia ao som de vozes que queriam seu sangue. Falou sem teatralidade, registrando dias e medos. Revelou a imagem de uma mulher empurrada para fora de uma festa para provar que não eram todos monstros. Na escuridão cheia de páginas, houve um momento de verdade. Damião tocou a fita que segurava o medalhão sem tentar usar comando algum. Não havia autoridade ali, só um toque que pedia permissão e oferecia companhia. Isabela aceitou. Eles conversaram de perdas com nomes, palavras pequenas. Sinto, temo, preciso. Abriram espaço. Damião deixou-a entrar em reuniões restritas depois daquela noite. Isabela aprendeu a pedir. Pediu que ele não ocultasse informações vitais. Pediu guardas que não fossem espectros. Ele cedeu devagar e isso foi avanço. Heron chegou batendo neve na soleira do salão, cabelo grisalho grudado de umidade, botas gastas que deixaram rastros de gelo no tapete. Seus olhos eram cinzentos e claros como mapas antigos. Ele se apresentou sem cerimônia como pesquisador obcecado por genealogias e pactos esquecidos. A motivação dele era simples: provar suas teorias e ganhar reconhecimento. Heron ofereceu páginas amareladas que mencionavam contratos de sangue e símbolos iguais ao gravado no medalhão. Mas havia preço. Para confirmar as ligações, ele exigia acesso controlado aos arquivos reais, algo que só o palácio poderia ceder. Damião entendeu a complicação. Confiar em Heron
significava criar uma dívida que poderia ser cobrada em silêncio. Recusar poderia mantê-los cegos. Concordaram por enquanto. Heron deixou uma cópia de uma entrada antiga na mão de Isabela e foi embora com promessas e passos que bateram neve até sumir. Isabela decidiu agir. Disfarçada com capa cinzenta e capuz, foi ao mercado de Arandor para observar rumores e vendedores. O mercado já sentia o outono. Cravos de vento curvavam-se ao vento frio, suas pétalas rangendo como um tecido fino. A lei era clara nas ruas. Alfas podiam circular com dezenas de vantagens. Omegas eram vigiados ou afastados. A presença de Isabela ali era um risco calculado. Um espião já a seguia. Não demorou para que um grupo surgisse entre as barracas, fazendo estardalhaço. A emboscada foi rápida. Lanças de palavras, empurrões e um golpe mais baixo. Marta, que acompanhava em silêncio nas sombras, correu para proteger Isabela. Houve um choque. Uma lâmina atingiu a perna de Marta. Sangue quente e aterrador manchou as calças. A dor arqueou o corpo dela. Isabela sentiu culpa e pânico. Damião, esperando em recuo com parte da equipe, perdeu o controle por um segundo. O medo cravado em seu peito explodiu em ordem bruta. No meio do tumulto, um documento importante, as States, notas de Heron, marcadas com nomes e endereços, caiu das mãos de Isabela e foi agarrado por uma figura encapuçada. A perda era real. Tinham ali pistas que agora poderiam ser usadas contra eles. O medalhão reagiu. Durante a confusão, a granada brilhou com força, uma luz que empurrou de leve as faces ensandecidas. Foi como se a joia repelisse a raiva, afastando a intenção de ferir mais. Ninguém se curvou amando. A luz deu tempo suficiente para que Marta fosse retirada e a atacante fugisse. Isabela sentiu aquela proteção contra o medo, mas também uma culpa cortante por ter exposto Marta à ferida que agora ela carregaria. No retorno ao palácio, a perna de Marta foi imobilizada. A ferida deixaria cicatriz e limitaria movimentos. Havia agora um preço percebível pelo sacrifício. Damião fechou os olhos por um instante e admitiu a si mesmo que a liderança não era administrar distâncias, era suportar custo humano. Heron reapareceu naquela noite com luvas manchadas de tinta e olhos ardendo. Abriu lentamente a folha que havia sido recuperada em parte e apontou com um dedo trêmulo. A entrada antiga, que cheirava a bolor, tinha número e nome claros. Heron falou baixo, como se selasse um alarme. 1410 Mr. Eldra Marisol. O nome e a data ficaram pendurados na sala como uma sentença e uma pista. Uma semana depois, em Marisol, na casa da curandeira que guarda os registros, o cheiro de ervas secas e cera enchia o ar. A casa ficava num vale a leste da colina de Arandor. A trilha que ligava a vila ao rio Eterna passava por campos curtos e por um trecho de pedra onde os viajantes deixavam oferendas. Damião, Isabela e uma pequena escolta haviam descido a serra sob o frio cortante, deixando atrás o burburinho do palácio e as docas do rio Eterna, onde rumores vinham e iam com os barcos. O medalhão de vínculo repousava enrolado em tecido contra o peito de Isabela. Ela apertava o pano como quem tenta segurar algo vivo. Sabiam que Valen contratara caçadores para recuperar o amuleto. A ameaça tornava cada passo mais pesado. A trilha até a casa da curandeira estava parcialmente bloqueada. Um deslizamento recente deixara pedregulhos grandes dificultando a passagem. Homens da escolta ergueram alavancas e empurraram pedras enquanto Isabela observava, encolhida. Damião orientava com voz baixa, evitando ordens que soassem como imposição para os aldeões que apareciam para ajudar. Em silêncio, ele oferecia mãos onde a necessidade era prática,
Amarrava cordas, puxava uma pedra que ameaçava rolar. O gesto era simples, mas mostrou a Isabela outra face do homem que comandava o palácio. Um homem que sabia suar por algo que ainda não aceitava chamar de seu. A curandeira, senhora Yara, vivia entre livros, ossos de tempos antigos e um pequeno altar com fitas vermelhas. Recebeu Isabela com olhos que pareciam medir a alma. Isabela contou pela primeira vez em voz alta e sem rodeios a memória da mãe empurrada para fora de uma festa nobre, o rosto vermelho de vergonha e o riso que se tornou faca. Chorou pouco, mais por alívio do que por dor. Damião permaneceu naquela sala sem interromper. Sentou-se ao lado, tirou a capa e ofereceu o braço quando Isabela tremeu. Não falou de dever. Deixou que ela falasse e ouviu sem julgar. Foi um aprendizado mudo. Ele, a ouvir sem formular sentença, foi dar a ela o que há muito faltava: espaço para existir. O registro que buscavam estava guardado em um cofre de madeira com fechadura de ferro, entre folhas comidas de bolor. Heron havia dito que haveria um ritual antigo para destrancar lembranças no metal, mas o documento estava incompleto. A curandeira explicou: havia uma inscrição no medalhão que só cederia ao antigo teste, um contato de sangue sobre as runas para despertar as letras escondidas. Isabela retraiu-se. Cada uso do vínculo lhe custara em noites de febre, em lembranças violentas. Ela sentia culpa por ter protegido outros às custas de sua própria paz. Valen pagara caçadores. Ela temia que cada ato expusesse mais sua gente. Roque apareceu então com os passos leves de quem conhece atalhos. Jovem mensageiro de Marisol, olhos escuros, uma cicatriz no lábio que brilhava quando ele sorriu sem alegria. Trouxe notícias em troca de certezas. Homens encapuzados haviam passado perto da margem do rio, interrogando pescadores. Sua motivação era simples e urgente: proteger um segredo que sustentava a sua família. Quando Damião pediu ajuda para o teste ritual, Roque se envolveu sem hesitar. Em troca, pediu proteção para sua aldeia. Em tempo de caça, palavras valiam mais que moedas. A troca colocou Roque no centro da decisão. Ele sabia demais de caminhos e de quem passara nos atalhos. Sua presença inclinou a balança. Ao aceitar, Damião ampliou riscos, mas também ganhou um aliado que conhecia as sombras. O ritual foi simples e cruel. No pátio da curandeira, sob uma lua tímida e enquanto uma festa de colheita em Marisol vibrava ao longe com cantos noturnos que acalentavam as casas, Isabela desenrolou o medalhão. A curandeira cortou a ponta do dedo de Isabela com uma lâmina fina, não profunda, exata, e deixou cair uma gota de sangue sobre as runas. O metal sorveu a vida como se estivesse com sede. A granada pulsou. Uma onda percorreu Isabela. Imagens amargas explodiram. Homens jurando lealdade, uma irmã correndo para salvar crianças, vozes mestras negociando nomes. Dor e orgulho se entrelaçaram. Isabela gritou, o corpo arqueando quando memórias de sua mãe invadiram sua mente com cores vivas e punhais invisíveis. Quando a visão cessou, a gema mostrou algo novo. Riscos vermelhos, veios finos que rasgavam a profundidade da pedra. Na lateral, uma pequena rachadura apareceu, uma linha que não existia antes. A curandeira sussurrou que rachaduras surgiam quando o vínculo era forçado, marca de uso e de verdade. Heron consultou as notas, murmurando que aqueles riscos confirmavam uma ligação direta entre o medalhão e um pacto antigo, um selo que, se ativo, amarrava alfas ao trono. Era pior do que imaginavam. O amuleto não era só proteção, era a chave de uma aliança perigosa. Mas a pior revelação veio em fragmentos de memória. Uma figura usando capa de conselheiro,
voz arrastada por mentira e promessa. A imagem se fechou num nome que ecoou no peti como se cá. Isabela gemeu e sussurrou, quase inaudível, carregada de ódio e medo. Volen! O nome caiu como pedra na água. Roque apertou o punho. Damião levantou-se num arremesso de controle e desespero. Lá fora, a canção da colheita continuava indiferente. Dentro, o dilema cresceu. Expor Valen significava abrir guerra no palácio. Silenciá-lo mantinha o veneno vivo. Isabela apoiou o medalhão enrolado no tecido contra o peito, sentiu a rachadura sob a ponta dos dedos e ouviu o próprio sangue bater. O tempo para escolher estava encurtando. As sombras entre Arandor, Rio Eterna e Marisol se fecharam como um guante. 3 dias depois, no salão frio do palácio em Arandor, o ar tinha gosto de metal. As tochas chiavam nas paredes, o eco dos passos parecia redobrar intrigas. Do lado de fora, no sul, o Rio Eterna seguia levando boatos às docas. A leste, em Marisol, os aldeões vigiam trilhas. Dentro, o medalhão repousava no peito de Isabela. A rachadura interna havia se alargado. De vez em quando, da fissura, escapava um fio de vapor frio que subia como suspiro. Ela o apertava com a mão enluvadas, como se pudesse estancar uma verdade com pele. Damião trouxe o manto naquela tarde. Não era da corte, nem exibido. Era tecido grosso, cor de carvão, forrado por dentro com lã quente. Ao envolver Isabela, ele ajeitou a dobra sobre o peito, cobrindo a fita e a gema. O gesto foi simples e pesado, proteção que não se anunciava. Havia algo quase íntimo quando fechou o cordão. O manto cheirava a fumaça de lareira e ferro polido. Ela sentiu o calor dele e um medo antigo nele que se abrandou por um instante. Use isto em público, disse Damião baixo, e quando precisar andar sem escolta, me diga para que eu realoque. A voz não era ordem, era oferta. Isabela olhou para o tecido que agora tocava a pele do medalhão. E se me pedirem que prove lealdade? Se me pedirem para mostrar que não sou uma arma? A pergunta vinha de dentro, carregada do ritual, da gota de sangue e da rachadura. Eles discutiram as consequências morais do esconder. Ele falou de deveres e da necessidade de não transformar a menina em escudo de guerra. Ela falou da culpa que o ritual deixou, memórias que queimavam quando pensava na mãe. Havia culpa por ter arrancado lembranças para obter vantagem. Havia vontade de reparar. No lugar de respostas fáceis, trocaram decisões práticas. Damião começou a delegar, não mais atos simbólicos, mas atribuições reais. Pediu a Isabela que lesse trechos das notas de Heron e avaliasse nomes. Pediu que escolhesse entre contatos em Marisol quem poderia viajar com segurança até as docas do Rio Eterna. Ela hesitou e pela primeira vez perguntou a opinião antes de agir. Sugeriu que Roque acompanhasse mensageiros e que Marta alterasse rotas de patrulha. Damião escutou e acatou. A confiança virou ferramenta. Mas a cidade não calou. Uma traição no conselho escalou o risco. Chegaram cópias de jornais de rua, imagens da capa rasgada de Isabela ampliadas em papéis sujos. Marco, um conselheiro menos visto, apareceu no salão com suor no rosto e mãos que tremiam. Entrou apressado como quem tenta vencer o relógio de uma queda de favor. Tinha medo de Valen e do próprio reflexo. Damião o chamou à sala. O confronto foi rápido. Marco tentou justificar, gaguejou que era apenas notícia, para ir à cidade saber quem defende o palácio. O ataque verdadeiro veio quando Marco, em voz baixa, começou a negociar a própria segurança. Ofereceu nomes de aliados, rotas de mensageiros e detalhes sobre quem financiava os panfletos. A barganha era venda de silêncio por preservação. Damião ouviu,
Cada palavra que Marco cedia abria nova fenda. A revelação de ligações entre Marco e Valen fez a conspiração crescer no mapa do poder. Não era apenas um vazamento, era uma rede de favores trocados por poder. Damião saiu do encontro com o corpo pesado, sabendo que expor Marco significaria mais do que uma demissão. Mostraria a presença de Valen em esquemas que corroíam o trono. Silenciar Marco também custaria segredos que poderiam ferir inocentes. Enquanto isso, a praça fervia com outra cena. Um jornalista, estrela das feiras, organizou uma barganha pública de informações num pátio próximo ao palácio. Vendia panfletos, trocava notícias por promessas e convocou Marta para depor sobre as escoltas. A guarda, por ordem da corte, compareceu. Marta entrou sob luzes que cortavam seu rosto. O som de perguntas cresceu como lâminas. A audiência tornou-se espetáculo. A reputação de Isabela oscilou diante dos olhos dos cidadãos e dos nobres. O jornalista exibia trechos rasgados do panfleto e insinuava ligações entre a linhagem de Marisol e traição. Membros da corte, sentindo o vento, exigiram demonstração pública de lealdade. Uma manhã de juramentos foi proposta. Isabela, enrolada no manto de Damião, ouviu o clamor e viu no reflexo do metal do castiçal o tremor de sua própria imagem. O medalhão por baixo do velo soltou um fio de vapor frio. A rachadura sibilou como aviso. A cada solução arquitetada, um novo obstáculo aparecia. O confronto com Marco expôs Valen. A exposição trouxe panfletos mais agressivos. A exigência de juramento publicava medo onde havia confidência. Damião sabia que agir de forma brusca poderia empurrar Valen a medidas mais violentas. Isabela sentia a culpa do ritual crescer igual à fissura do medalhão. O poder salvou vidas e, ao mesmo tempo, criara uma marca que agora atraía lâminas. Num final de tarde em que a fumaça das tochas se misturava ao frio do corredor do trono, um rumor percorreu o salão. Um enviado de Valen chegara à antessala. Damião caminhou até a porta com Marta e Heron. Isabela enroscou as mãos no tecido do manto, já sentindo o peso da decisão. O medalhão escondeu-se, mas sua rachadura cintilou, fina como um aviso de vidro, prestes a partir. O enviado esperava na antessala do trono com o rosto impassível. Sobre seus lábios, uma palavra que destrói ou compra: rendição. Na manhã seguinte, no Rio Eterna, ao sul de Arandor e a caminho das trilhas que levavam a Marisol, o cais fervilhava como se o próprio vento trouxesse notícias. O cheiro de peixe e alcatrão cortava o ar. Gaivotas rasgavam sobra entre cordas que rangiam. Pregos trabalhavam os cascos dos barcos com estalos que soavam como pequenas promessas quebradas. Barreiras do reino guardavam as rotas marítimas, vigias em torres, registros no porto e patrulhas que verificavam carga para garantir que as elites não fossem traídas por contrabandos ou conspirações. As docas eram porta de entrada e de vigilância, e também naquele dia a primeira linha de fuga. O medalhão estava enrolado num saco de couro rente ao peito de Isabela. A rachadura interna continuava viva. Quando a maré trouxe sal e vento, a pequena bolsa vibrou, como se o metal reagisse ao mar. A granada emitiu um brilho fraco e soltou um fio de vapor que subiu como lembrança molhada. Imagens breves, cheiros de festa e de expulsão que fizeram Isabela estagnar, as mãos fechando-se ao redor do saco. Damião e Isabela trabalharam lado a lado no cais, despachando provisões em barris que iam para uma embarcação disfarçada como um cargueiro de pesca. Havia praticidade na ação. Elas amarravam as cordas, marcavam caixas com símbolos discretos, contavam sacos de farinha. Entre uma tarefa e outra, trocaram confidências que não cabiam em audiências formais. Isabela falou dos medos que a mantinham acordada, não apenas de morrer por seu sangue,
mas de viver como arma, de usar o dom e arruinar quem ela amava. Damião, com o braço já manchado de seiva e óleo, deixou a voz quebrar em algo mais direto. Admitiu que precisava de aliados leais fora das salas do conselho, pessoas que não vendessem por medo. O reconhecimento foi pequeno, mas pesado. Um homem que sempre preferira ordenar, finalmente pedindo companhia. A chegada de Lira cortou o cais como uma vela vermelha. Capitã de olhar firme e trança ruiva presa com um anel de latão no fim do cordão, ela veio sobre um barco de quilha alta, a mão calejada pousando no bal. Motivada por um contrato antigo com uma família de Marisol, Lira exigiu pagamento e segredo. Levo vocês, disse, a voz de quem conhece marés e dívidas, mas não por caridade. Quero moeda e quero saber até onde vão os riscos que escondem. O anel de latão brilhou quando bateu a palma contra o casco. Sua presença apertou a decisão. Aceitar significava dividir histórias que Isabela queria proteger. Recusar significava ficar à mercê de patrulhas e espiões de Valen. Enquanto carregavam o que restava, vozes no cais sussurraram que homens de Valen vinham seguindo pistas até os portos. Mensagens interceptadas, mercadores comprando silêncio. O plano era simples e perigoso: partir sem ostentação, disfarçar a embarcação como carga comum e perder-se no nevoeiro da costa. Lira checou as velas, mediu as correntes e aceitou com reservas. Marta ficou para trás, um aviso nos olhos. Roque e Heron subiram com o grupo, abraçando a promessa de fuga. O tempo mudou com a rapidez de uma lâmina. Nuvens negras cerraram o céu antes que cruzassem a barra. O vento tornou-se agressivo, puxando as cordas com força. No meio da travessia, uma rajada maior que todas as outras veio rasgando-se o mar. O mastro estalou, depois cedeu com um som de madeira quebrada. O barco tombou, as velas arregaçadas como asas furadas. Lira gritava ordens que mal podiam ser ouvidas sobre o vento. As ondas bateram com fome. O medalhão reagiu ao sal que invadiu o saco de couro. A granada lançou um brilho pálido e o vapor tornou-se mais espesso, como se memórias antigas fossem varridas pelas ondas. Isabela, com as mãos trêmulas, sentiu imagens de sua mãe afogando-se em humilhação, e por um segundo, o medo de sacrificar sua vida pelo poder foi quase mais forte que a própria água. Damião a puxou para cima quando a escuma quis levá-la. No esforço, uma corda cortou sua pele, abrindo um risco que sangrou escuro no ombro. Ele prendeu o corpo entre Isabela e o mar, tombando para protegê-la. O som de metal contra a madeira, quando o casco cedeu, ficou suspenso como sentença. O mastro quebrou e o barco quase virou. Com força crua, Damião se lançou para prender uma vela que escapava e, ao se erguer, sentiu o estalo que faria nova marca, mais profunda que a cicatriz antiga. Uma linha vermelha que cruzou seu ombro e desceu para o peito. Sangue misturou-se à água salgada. Provisões foram arrancadas, barris arrebentados, mapas molhados mancharam-se e desapareceram. Lira amaldiçoou o destino e, com mãos de aço, conduziu a embarcação até uma enseada perigosa, uma curva de pedra onde poucos ousavam aportar. A chegada foi violenta, o casco arranhou pedras, uma vela se rasgou e a embarcação deixou para trás parte da carga essencial. Damião, tenso e exausto, apoiou-se no bordo com o ombro sangrando. Sua nova ferida queimava, deixando um rastro visível que lembraria a todos do custo. Marta curou o pior, apertando panos, mas a perda de provisões era um golpe concreto, menos comida, menos remédios, menos opções. Quando pisaram na areia da enseada, o ar úmido trouxe silêncio e marcas recentes. Pegadas frescas traçavam um caminho que se aproximara antes da tempestade e que terminava perto de uma moita.
Heron apontou, o rosto pálido. Não chegaram depois da chuva, sussurrou. Roque agarrou-lhe o cabo do saco que continha o medalhão. O saco vibrou uma última vez. Atrás do grupo, a areia estalou. Um som simples mortal, passos vindo da orla. 2 semanas se passaram desde que pousaram na enseada. As ruínas ficavam fora de Arandor, espalhadas num planalto baixo que mirava o rio Eterno ao sul e abria caminho para as trilhas que levavam a Marisol a leste. O sol cortava-lhe a pedra seca. Entre as lajes cresciam ervas amarronzadas e trepadeiras ralas que o conselho preferia esquecer, memoriais do que um dia fora pacto e cidade, agora cobertos por silêncio e pó. O medalhão estava enrolado num saco de couro, protegido por uma fina camada de resina que Marta aplicara para evitar que o sal e a chuva aprofundassem a rachadura. A fissura, porém, já não era muda. Quando nomes antigos ou rituais eram mencionados, uma luz fraca percorria a franja da pedra como se a joia ouvisse. O vapor que ainda escapava da gema tornava o ar ao redor frio. Os dedos de Isabela fumegavam levemente quando tocavam o saco. Exploravam as ruínas aos poucos. Corredores abertos, arcos quebrados e mosaicos quase apagados delineavam galerias que uma vez acolheram cerimônias. Em um desses corredores estreito e baixo, uma viga prestes a ceder obrigou-os a passar em fila. Isabela hesitou. A penumbra lembrava-a das vezes em que evitarara a luz. Damião estendeu a mão sem cerimônia. Ela a segura com firmeza e atravessaram juntos, a mão dela encaixando-se na dele como quem encontra apoio. Pararam no meio do corredor, corpo a corpo, e trocaram palavras que não cabiam nas audiências. Tenho medo de me perder, Isabela confessou, voz miúda. Também eu, disse Damião. Medo de perder quem lembro, de perder controle. Quando era menino, temi que se confiasse, tudo seria tomado. Perdi meu irmão numa traição que me ensinou a não soltar as rédeas. Ele contou pela primeira vez para alguém além das paredes do trono o receio infantil de adormecer e nunca mais ter de novo o rosto do irmão. Um medo que moldou sua dureza. Isabela ouviu, tocou o ombro dele e disse, simples e definitiva, eu não quero mais viver escondida. O momento abriu uma pequena clareira entre os dois. Confiança virou estratégia. As inscrições que buscavam estavam na sala central, um espaço em que as pedras ainda guardavam gravações. Heron limpou as placas com cuidado. Roque traçava símbolos com cinza para que pudessem ler. Entre sinais entrelaçados, descobriram que o vínculo não fora pensado apenas como laço entre alfa e ômega. Havia instruções para amplificar o elo e também notas para revertê-lo, escritas em termos rituais precisos. A leitura revelou algo mais brutal. O ritual ampliador exigia doadores, sangue puro de linhagens diferentes, e podia cimentar a aliança de famílias para sempre. Quando Isabela apoiou o medalhão sobre uma inscrição circular, a resina chiou. Um som tênue saiu do metal, um clique quase musical, e um feixe pálido projetou-se sobre a pedra. A luz revelou um mural escondido, como se a joia tivesse despertado a memória da própria pedra. Uma cena antiga ganhou relevo de sombra e cor. Havia 2 figuras de pé diante de um altar. Uma segurava uma rosa, a outra um lobo. O nome de um lado lia-se Eldra, do outro Anselmo. Abaixo, o ano é 954. O mesmo lobo e a rosa entrelaçados do medalhão estavam ali cravados como assinatura. Isabela sentiu-se vista por algo que não era só o passado, era a sua ancestralidade e a confirmação de que o sangue de Marisol já havia feito acordos com as famílias que hoje governavam. O mural mostrou, em movimentos de luz, a troca de juramentos e a promessa escrita.
que em tempos de necessidade os laços poderiam ser usados para amarrar lealdades. Quando a projeção brilhou, a rachadura do medalhão cintilou como se a joia sentisse reconhecimento e medo ao mesmo tempo. Isabela tremeu. O sentimento era ambivalente, alívio por saber e culpa por ter usado o dom. O dilema ganhou corpo quando entre as pedras apareceu o som pesado de passos. General Hovik entrou na clareira como uma rocha, homem robusto, com um braço prostético de metal que rangia ao balançar, voz rouca que fazia o chão parecer menor. Motivado por dever de proteger a estabilidade do reino, ofereceu tropas e logística. Leva-os a Arandor em segurança, disse, cada palavra esmagando o ar. Mas havia preço. Hovik exigia reconhecimento público pela ação, uma recompensa de honra. Damião mediu o impacto. A ajuda militar significava proteção imediata. A exposição pública poderia forçar Isabela para o centro do palco e transformar a defesa num espetáculo. A troca apertou a estratégia secreta como uma faca. Enquanto avaliavam opções, a projeção do mural revelou mais. Um gesto final da figura que representava Anselmo apontava para um símbolo, a silhueta de um homem, e a mão desenhou na pedra a direção de Arandor. Na luz móvel, o rosto que apareceu num recesso da parede era, para o horror de Isabela, reconhecível. Marco, o conselheiro que já trocara segredos por segurança. A cena deixou o grupo em silêncio metálico. Se alguém em Arandor detinha a chave ritual, se o vínculo podia ser ampliado para unir linhagens para sempre, e se Valen já recrutara um traidor pronto a sacrificar inocentes, então tudo o que vinham fazendo mudava de natureza. A descoberta puxou um fio novo de desconfiança entre eles. Damião olhou para Isabela com algo que misturava culpa e decisão. A origem que os ligava exigia uma escolha: expor os ancestrais e arriscar guerra, ou manter segredo e controlar a ameaça às sombras. Isabela, sentindo a joia quente contra o peito, percebeu que sua decisão já não era só pessoal. O mural, a voz de Hovik e a visão do traidor apontando para Arandor fizeram uma linha que levava direto ao centro do poder. Quando a luz da projeção apagou, a parede ficou branca de pó e o mar distante uivou. Na pedra, a figura apontava ainda, como se desafiasse o presente a não ver. O próximo passo exigiria mais que força, exigiria confiança que nenhum dos dois estava certo de ter. 5 dias desde que voltaram às ruínas, e Arandor fervia de decisões não tomadas. No quartel-general improvisado de Damião, entre lonas e mapas estendidos sobre pedras, a cidade, o rio Eterna e Marisol formavam um triângulo vivo de riscos. O cais ao sul mantinha olheiros, mensageiros e segredos que vinham e iam com as marés. A leste, Marisol respirava por trilhas antigas. Aqui, no abrigo temporário, planejavam com a urgência de quem sabe que o vento leva rumores e que Valen já havia aspertado o rede. O medalhão ficava guardado em um cofre improvisado, preso sob vigília constante. Marta e 2 guardas revezavam-se na porta. Quando a sala era fechada, a fissura do metal exalava uma névoa tênue que subia e desaparecia no ar frio. A luz da lamparina tornava aquilo mais sinistro, uma prova de que o objeto vivia e reagia. Numa noite clara, Isabela pediu fogo e contou uma história da infância. Voz baixa, quase canto. Falou da mãe costurando fitas vermelhas na janela para afastar vergonhas, do sorriso que vinha rápido e do susto quando seu sorriso sumia ao ouvir insultos. Falou de uma vela que a mãe acendia nas noites difíceis, dizendo que luz pequena espantava multidões. Damião escutou até o fim. Depois, com uma coragem que surpreendeu até a si, contou uma lembrança. Menino escondendo cartas embaixo do leito,
promessas rasgadas pela traição que matou o irmão político. Falou do calor das mãos do irmão antes do silêncio e de como aprendeu a trancar o mundo para evitar perda. A troca os deixou vazados para dentro. Não era consolo, era pacto. Decidiram então, sem pompa, planejar uma ação juntos. Ela seria a atração e guia interior, ele a sombra que abria caminhos. Roque faria a saída pelos atalhos. Heron decifraria símbolos. Marta seria força bruta. Damião aceitou delegar e Isabela aceitou o risco de ser peça ativa. O conflito interno cresceu. Isabela ponderou usar o vínculo ofensivamente para quebrar cadeias. Cada pensamento era uma bateria na rachadura. Se eu puxar, posso controlá-los, murmurou à noite. Damião segurou a mão dela e disse que havia linhas que não podiam ser cruzadas sem preço. Ele, por sua vez, debateu internamente expor suas fraquezas ao general Hovik, pedir tropas e abrir mão do segredo. A escolha pendia: segurança pública ou proteção privada. O estopim veio quando Valen prendeu Roque, acusado de contrabando de textos subversivos. A notícia veio por uma peleja de ruas, mensageiros interceptados no rio Eterna. Selene trouxe a confirmação. Selene apareceu uma madrugada, cabelo curto prateado, voz baixa como lâmina. Os dedos eram rápidos, os olhos frios e quase sem sorriso. Motivada por ódio antigo a Valen, promessas arrancadas de sua família, ofereceu infiltração. Ela já morara nas casas de banho do sul, onde informações eram trocadas debaixo de vapor. Usava códigos de lua. Uma toalha pendurada em lua nova significava silêncio em quarto crescente, pronto. Selene tinha olhos que viam as falhas nas paredes e dedos que abriam fechaduras. Em troca de mapas e abrigo, exigia um favor pessoal, não dinheiro, uma verdade que tocava sua cadeia de perdas. A dívida tornou-se uma corda emocional que apertou o grupo. Selene se infiltrou no círculo de Valen fingindo servidão. Usou casas de banho secretas como ponto de troca, uma bacia com pétalas, uma marca na parede, pequenos bilhetes escondidos no vapor. Trouxe o endereço do quarto onde Roque estava detido e um horário em que a guarda seria mínima. Trouxe também algo que ninguém esperava, uma descrição da sala privada de Valen, onde relíquias de pactos eram guardadas. Na noite da infiltração, a cidade parecia dormir com os olhos abertos. Heron e Roque, silhuetas no escuro, seguiram por galerias. Isabela foi frente disfarçada, coração em chama, e Damião fechou corredor e sombra atrás dela. Selene abriu as fechaduras com dedos rápidos. A casa de Valen cheirava a tinta nova e a ouro antigo. Eles acharam Roque preso sob um escaninho, olhos vivos, corpo ferido. Durante fuga, contudo, Heron foi percebido por um patrulheiro. O desenrolar foi rápido e cruel, um confronto, passos que subiram, uma porta batendo. Damião puxou Isabela e Roque. Heron foi agarrado. Conseguiram escapar com o prisioneiro, mas não sem custo. Ao cabo de um dia, Heron foi encontrado a quilômetro da mansão, recoberto de cortes e memórias de tortura, marcas que trariam pesadelos e tremores de dedo. Ele foi salvo, mas a alma ficou ferida. No cofre do quartel, Selene viu o medalhão por um segundo. A granada brilhou, projetou uma sombra sobre a mesa. Não era só luz, era um símbolo, uma rosa e um lobo recortados, o traço de um pacto. Selene sussurrou algo que estremeceu a sala. É sinal de juramento antigo. Isso muda tudo. A sombra guiou o próximo passo. Encontrar quem em Arandor segurava o resto do contrato. A rede de espiões mostrou sua complexidade. Mensageiros do Rio Eterna faziam curvas, entregando cartas em banhos, tavernas e bancos de porto. Jornalistas recolhiam pedaços.
O código lunar pendurava avisos. Cada troça enviada por Valen encontrava contra-espionagem, e cada troca deixava dívidas. Quando voltaram ao quartel, exaustos, com Heron curado, mas calado, chegou a ordem que empalideceu a noite. Uma missiva do conselho mandava que Isabela fosse exposta publicamente. A justificativa oficial: acalmar a população. Damião pegou o papel, a tinta ainda fresca. Hesitou. Na mesa, o cofre abriu. A névoa da fissura subiu novamente. Damião estendeu a mão, dedos parados sobre o couro do saco do medalhão. A escolha era clara e cortante: proteger a cidade às custas dela, ou salvá-la e deixar o povo em alvoroço. Sua mão tocou a pedra fria, e o capítulo acabou com ele segurando o medalhão contra o peito, os olhos presos em uma decisão que poderia romper tudo. Uma semana depois, no salão do trono em Arandor, a luz era dura como corte. As bandeiras se agitavam num sussurro nervoso. Além das janelas altas, via-se o rio Eterna escurecendo ao sul, e ao longe a linha pálida que levava a Marisol, como lembrança de tudo que estava em jogo. O medalhão repousava sob o manto de Isabela, rente ao coração. A rachadura no metal pulsava com linhas de luz que corriam como veias. Quem olhasse de perto veria o fio brilhante atravessando a granada como lâmina. Poucos confidantes estavam ali: Marta, Roque, Heron e conservador Edran. Homem de postura rígida, cabelos penteados para trás, olhos duros de quem aprende cedo a medir as perdas. Edran trazia a motivação clara: estabilidade a qualquer custo. Ele acreditava que o reino precisava silêncio, ordem e sacrifícios calculados. Hoje vinha com um ar de divisão no rosto, e isso complicava tudo. Isabela levantou a mão e segurou a de Damião no meio da sala. O gesto silenciou até a lamparina. Perto o suficiente para que apenas os presentes ouvissem, ela disse, voz pequena e resoluta: se for preciso, eu me ofereço. Se este pacto só ceder com sangue meu, que seja o meu. Que me tomem e terminem com isso. Prefiro o fim a ser arma de muitos. As palavras foram uma lâmina e um lenço ao mesmo tempo. Damião sentiu o mundo encolher. Não respondeu com ordem. Juntou as mãos sobre as dela e falou com honestidade que ninguém antes tinha ouvido. Proteger não basta. Se você vai se sacrificar, eu preciso agir ao seu lado, não por trás dos panos. Transparência. Conto à corte. Conto ao povo. Não escondo você mais. A promessa soou como voto partilhado. Ela inclinou a cabeça e por um segundo houve paz entre os dois. Mas a paz durou pouco. Valen, alimentado pela pressa de sua ambição, acelerara o jogo. Na praça, um aliado de Damião, um oficial de menor patente que servira ajustes na guarda, fora exposto e preso num espetáculo público. A notícia chegara por mensageiros e lançara mais dúvidas na corte. Facções já murmuravam obediências prestes a quebrar. Damião ordenou então ações concretas. Prendam quem espalha panfletos. Isolem mensageiros do rio Eterna. Não cifrem as ordens, disse. Era comando e arma. Marta saiu com 2 guardas. Roque correu para organizar rotas de fuga para os que poderiam ser alvo. Heron e Selene mapearam salas de Valen que poderiam conter pergaminhos rituais. Cada passo criava risco novo, prisões inflamavam o povo, rotas expostas atraíam olhos pagos. Isabela, por sua parte, preparou um ritual arriscado para testar uma hipótese que crescia em sua cabeça. O vínculo podia ancorar-se não só a um voto, mas a uma marca de sangue. Ela precisava saber se o objeto reagia a traços herdados, e se Damião, por acaso, poderia ser essa âncora. A ideia queimava-lhe o peito.
Expor tal verdade no salão seria um escudo, mas também poderia virar cadeia. Conservador Edrã aproximou-se com passos medidos. Damião, disse, e havia ferro nas palavras, o reino exige medidas. Se existe vínculo entre um alfa e essa linhagem, devemos usar isso para garantir ordem. Entregue-me o medalhão. Deixe que a corte decida. A proposta era chantagem fina, manter estabilidade sacrificando Isabela, ou conservar a pessoa e arriscar guerra. Edrã, dividido, oferecia uma escolha cruel que empurrava Damião para longe do que ele prometera. Na tentativa de provar a teoria, Isabela pediu que Damião lhe oferecesse a mão sem cerimônia, diante dos poucos presentes. Ele hesitou. O fantasma da traição que o paralisara veio ao peito como sombra, mas não recuou. Quando ele tocou a pele dela, a rachadura no medalhão explodiu em luz. A sala ficou branca por um segundo. Do metal saiu uma imagem breve e cortante, um relevo antigo do trono projetado no ar, e sobre o peito de Damião, uma marca que ninguém notara antes, uma linha em forma de lobo, pálida sob a pele, exatamente no ponto em que o medalhão focara. O silêncio foi como queda de telha. Edrã ergueu uma mão trêmula. Marta apertou a lâmina curta que sempre trazia. Heron passou a mão pela barba incomodado. Roque prendeu a respiração. Essa é a marca de Anselmo, sussurrou Edrã, voz baixa e assustada. É parte do juramento antigo. Se esta sigilação existe em um alfa, ele pode ser ancorado, controlado ou usado para controlar. A revelação virou o salão em tribunal. Leis esquecidas reapareciam nas memórias da corte. Facções sussurravam que o trono poderia ser sementado por rituais proibidos. A reação social foi imediata. Conselheiros menores correram para escrever decretos. Alguns clamavam por execução de Isabela como perigo. Outros exigiam proteção dela por medo do que Valen faria. A tensão entre segurança e justiça rasgava alianças. E no momento em que Damião processava a descoberta, as portas do salão se abriram com violência. Soldados entraram, armadura reluzente, bandeiras negras que ninguém ali ousava ignorar. À frente deles, Valen cruzou o salão com um sorriso frio. Atrás dele, padrões de lealdade forjados pelo medo. Ele parou, levantou a voz para que todos ouvissem. Com este vínculo sob meu controle, anunciou, olhos frios como pedra, tomarei o trono, o ritual será completado, quem resistir será abatido. O plano estava exposto em brutalidade clara. Damião virou-se para Isabela. A sala encheu-se de lanças apontadas, ecos metálicos que marcaram a escolha que vinha. Ele a puxou contra o peito, mão firme sobre a joia rachada, enquanto a luz do medalhão lambia o rosto dos presentes. O tempo fazia uma pausa cortante. O próximo movimento seria definitivo. O salão do trono se partiu entre luz e grito. Valen avançou com a arrogância de quem achava ter decifrado o mundo. Documentos, juramentos, promessas envenenadas. Atrás dele vieram os soldados leais, formando um muro preto que tremia só de expectativa. Damião segurou Isabela junto ao peito. A marca sobre sua pele queimava como lembrança viva. Valen ergueu o tom. Explicou sua dívida com Marisol, a vingança por terras perdidas, o medo de um trono frágil. Vou selar a corte, disse, com o juramento que não quebra. Queria usar o ritual como uma validade de poder, obrigar alfas e ômegas a serem um só. Não via que a sua ânsia de controlar já o consumia. Damião ouviu o plano e pela primeira vez deixou cair o manto da ordem impecável. Não deu ordens que calassem. Fez um gesto que não cabia em sua antiga disciplina. Ofereceu-se, não para ser objeto, mas para ser escolha. Se isso é sobre controlar, então eu escolho não ser controlado, falou ele voz baixa.
Isabela e eu faremos isso de frente juntos. Isabela sacou do manto a outra verdade, não mais a menina que se encolhia. Convocou o ritual de reversão que aprenderam nas ruínas. Um conjunto de palavras, sangue e intenção pensado para desfazer pactos. Sabiam do preço, sabiam que cada uso do vínculo consumia vida. Sabiam que o medalhão rachado não suportaria muito mais. Hovig abriu caminho para o grupo, segurando a guarda de Valen. Tomou a frente quando Valen lançou ordens. Na confusão que se seguiu, lanças brilhando, juramentos sendo gritados, Hovig segurou uma das portas enquanto as tropas tentavam invadir e pagou com a própria vida quando uma chuva de flechas atravessou a entrada. Morreu como sempre vivera, firme, cedendo espaço para que outros pudessem agir. A morte dele deixou silêncio cortante, custou a vitória. Isabela começou o ritual. Damião colocou a mão sobre a dela, oferecendo o próprio sangue na palma. O vínculo reagiu, uma luz que raspava a pele do salão. Valen tentou soltar um feitiço que prendesse Damião. Tentou forçar o selo com textos e metais, mas não conhecia o preço do sangue que pedia. O vínculo não aceita mentira, aceita consentimento ou pune arrogância. Isabela virou a energia para dentro do medalhão. Em vez de amarrar, ela cortou. O ato consumiu tudo o que restava. Sua vitalidade tremeu como corda que arrebenta. O medalhão explodiu em luz e depois partiu-se em duas metades irregulares. O som foi seco, definitivo. Da fissura escorreu um vapor quente e silencioso, e a granada perdeu o vermelho vivo, tornando-se pedra opaca. Valen tentou agarrar a joia no chão. No contato, a energia que já não estava ancorada poupou Damião e recaiu sobre quem buscara o laço para ganhar reino. O uso intolerante do vínculo cobrou o preço que a ambição prometera evitar. Valen queimou por dentro. Seus olhos perderam o brilho de estratégia. Caiu, e a vida que roubara de outras casas terminou naquela vaidade. Não houve espetáculo, só o silêncio pesado de quem tivera tudo e fora vencido por si mesmo. A sala ficou cheia de custos. Hovig morto. Heron, que havia sido torturado antes, curou as feridas do corpo com ervas e deixou-as do espírito abertas. Preferiu ir para Marisol e registrar as histórias, vivendo com tremores que nunca sumiriam. Marta, com a perna manchada e voz firme, assumiu o comando da guarda. Recusou medalhas, pediu regras novas, escoltas independentes da política, proteção sem mercantilização. Marco foi preso, sua cumplicidade tornara-se prova, e ele foi julgado pela corte, condenado ao exílio e ao desprezo. Roque foi liberado e ganhou um posto como chefe das rotas entre Marisol e Arandor. Lyra, com seu barco avariado na tempestade, ficou para cuidar das rotas costeiras. Perdeu carga, não coragem. Selene sumiu nas sombras do sul, com dívidas pagas e um sorriso raro. Não buscava glória, queria uma verdade pessoal acertada. Heron, Marta, Roque e Lyra ficaram para reconstruir, com marcas visíveis e histórias que ninguém calaria. Isabela jazia fraca, a vida que o vínculo tirara marcada no rosto pálido. Damião a segurou enquanto a poeira baixava. Ele estava mudado. O homem que antes trancava o peito agora devolvia espaço. Em público renunciou a certas prerrogativas. Abriu arquivos, revelou corrupções, instaurou comissões que incluíam representantes de Marisol. A marca no peito dele, o lobo em nada sumiu, passou a ser lembrada não como selo de posse, mas como cicatriz de escolha. O medalhão ficou partido. Uma metade brilhando agora apenas como metal comum, Damião cravou num cordão simples e usou como promessa silenciosa: vigiar sem aprisionar. A outra metade Isabela levou de volta a Marisol.
Num altar de Senhora Yara, depositaram a peça que já não prendia ninguém. Lá ficou guardada sob vigilância da vila, não como arma, mas como memória. Meses depois, no pátio da curandeira em Marisol, sob a mesma lua que vira o ritual, Damião e Isabela fecharam a caixa de madeira onde a metade do medalhão repousava. A vila ganhara a proteção formal do reino. O Rio Eterna passou a ter rotas fiscalizadas. Arandor convivia com conselhos renovados. Havia perdas palpáveis. Rovik não voltaria. Isabela carregaria fadiga e um fio de vida menor. Damião trazia uma cicatriz que lembraria os dias em que aprendera a soltar. Eles ficaram um instante, mãos unidas sobre a tampa. A brisa cheirava a cera e ervas secas. Damião falou primeiro sem pompa. Nunca mais mando sem ouvir. Isabela sorriu, cansada e inteira de outra forma. Eu não sou arma, sou escolha. A imagem final ficou concreta. Eles plantaram juntos uma pequena rosa ao lado do altar. A rosa não escondia espinhos. Existia por vontade. À volta, Marisol respirava mais livre. Arandor olhava dividido para um futuro menos absoluto. O Rio Eterna seguiu levando e trazendo notícias, agora com menos ódio. Meses depois, as crianças de Marisol corriam pelas trilhas com histórias de coragem. Damião visitava sem manto cerimonial. Isabela ensinava as jovens a costurar fitas vermelhas, não para se esconder, mas para lembrar que se pode escolher como se apresenta ao mundo.